Pedro Lourenço dá entrevista enigmática. Torcedor não gostou nem um tiquinho. Arthur Jorge, tímido e acanhado, não foi mais aquele Arthur Jorge dos tempos, nesta também entrevista também. Repercussão da derrota do Cruzeiro e o futuro jogo do Cruzeiro, tanto contra o Flamengo quanto a decisão da Copa do Brasil. Isso tudo você vai ver aqui. Uma pergunta fica no ar. Você concordou com as falas do Pedro Lourenço em falar que vai torcer para o Flamengo? Responde aí. Deixe like, comente, compartilhe, inscreva no canal e hype. E compras Mercado Livre, Shopee e outras plataformas, links aqui na loja. Vai na lupa, escolhe e compra. Fácil, fácil. Então vamos aos vídeos. Essa eliminação do Cruzeiro? Não, nós conversamos antes, né? E é o que nós sempre falamos, né? Infelizmente, deu Cruzeiro e Flamengo. No primeiro dia nós já falamos que ninguém queria, nem o Flamengo queria o Cruzeiro e nós muito menos o Flamengo. Mas não tem relação ótima com o BAP, com o Flamengo. O Flamengo é um clube parceiro do Cruzeiro, né? Nossas torcidas sempre andam juntas. A gente tem uma relação muito boa e o Flamengo segue aí, vamos torcer para ele aí. O quanto enfrentar agora? Pois é, né? Muito infeliz a entrevista do Pedro Lourenço, né? Pedro Lourenço é um grande gestor, mas muito infeliz porque não tem esse papo de ninguém queria jogar, não. Eu não queria pegar o Flamengo não me queria. Jogo é jogo. Se você não escolhe adversário, é sorteio. Aquele adversário que viesse tem que encarar para ganhar, né? Para ganhar. E ele é seu rival. Se ele te tirou, você não vai torcer para ele, não. Ele te tirou, cara. Ele te seccionou o seu caminho. Eu vou torcer, toma relação. Não tem relação boa coisa nenhuma, não. O Flamengo atrapalhou a vinda do Vitão, tentou atrapalhar a vinda do Zé Lucas. O Matheus Gonçalves, né, que o Cruzeiro ia contratar, preferiu vender por 5 milhões para o exterior do que vender por 7 para o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro do Flamengo não é parceiro do Cruzeiro. Então, tira essa ideia, né, muda essa mentalidade, né, que isso não funciona. E o torcedor não gostou, Pedro Lourenço, né, mudar esse tom aí. Né? Tinha que ter entrado para ganhar e se perder, sair cuspindo marimbondo. Essa que é a verdade. Agora vamos assistir a entrevista do Arthur Jorge. Rádio Fã FM. Arthur, o Cruzeiro hoje encerra um sonho do seu torcedor, de vocês, e eu queria saber especificamente de você o que aconteceu com o Cruzeiro no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente viu o Cruzeiro. No primeiro tempo, claro, o Flamengo teve os méritos dele, mas assustou a maneira com que o Cruzeiro deixou ali o Flamengo dominá-lo. O que aconteceu especificamente no primeiro tempo? Boa noite a todos. Como dizia bem, este é um momento duro para todos nós. Para nós em particular, também para a nossa torcida, porque vivemos de ilusões e daquilo que sonhamos, mas hoje, de facto, acabamos aqui uma trajetória de uma competição e temos realmente que olhar para aquilo que foi o jogo. Concordo com a questão do primeiro tempo em que não fomos iguais a nós próprios. Fomos uma equipa que acabou por, em primeiro lugar, por mérito do adversário também, mas também porque acabamos por estar com algumas dificuldades naquilo que era o ganho da primeira e segunda bola, permitimos a perda de muitos duelos, tivemos momentos em que não conseguimos pressionar para as distâncias que acabamos por ficar para os nossos opositores. Tentamos corrigir ao intervalo para que pudéssemos ser mais eficazes, acho que o fomos bem melhores, acabamos por ter um Cruzeiro mais próximo daquilo que temos sido e no momento em que estávamos por cima, sofremos o segundo gol que acaba por dificultar ainda mais a nossa ação e acabar por ditar o resultado final. Arthur, Marcelo Braz, estamos ao vivo no Paramount Plus. Esse primeiro tempo não foi bom e no intervalo muita gente achou que você mexeria na equipe. Você não mexeu e o Cruzeiro voltou melhor mesmo assim. Que tipo de ajuste você fez no intervalo para o Cruzeiro voltar melhor e conseguir o empate? O que faltou para a virada acontecer? Obrigado. Olha, não era uma questão dos jogadores, porque os jogadores, volto a dizer, deram o seu melhor dentro de campo, deram tudo aquilo que tinham, fizeram o seu trabalho. Era uma questão mais de ajustes posicionais e daquilo que era comportamentais. E, portanto, não íamos alterar porque não era uma questão específica do jogador e fizemos-lo para a segunda metade, sobretudo com a questão de termos os nossos alas mais próximos, quer dos zagueiros contrários, para conseguirmos fazer uma segunda vaga de pressão
e termos também a capacidade de sermos mais verticais quando com bola e após ganharmos também aqueles duelos que na primeira metade não conseguimos ganhar. E tivemos algumas oportunidades depois do gol de ainda criar, mas, como lhe disse, acabamos por, no nosso melhor momento, sofrer um segundo gol que acabou por pôr mais confortável o Flamengo e tirar-nos a nós da zona de conforto e obrigar-nos atrás do resultado novamente. Arthur, aqui, Rafa Nobre, Jornal do Tempo, boa noite. Lá no Mineirão, lembro que você falou que os grandes jogadores, vocês viviam de grandes jogos como esse, e esses grandes jogos, claro, trazem grandes conquistas, mas se elas não vêm, elas acabam trazendo problemas, né, e dificuldades, como pode acontecer para a sequência da temporada. Como transformar uma derrota dessa como motivação para o clássico que vem aí, para a sequência do Campeonato Brasileiro, e um Cruzeiro brigando ainda pelo G4? Não, nós sabermos e sermos equilibrados daquilo que não ficarmos eufóricos quando ganhamos, nem depressivos quando perdemos. Temos que perceber que isto faz parte do jogo. Hoje tínhamos aqui 2 resultados possíveis. Temos, obviamente, que tirar o melhor que se possa tirar deste jogo para podermos dar continuidade ao nosso trabalho. Portanto, isto é um jogo, é de facto uma eliminatória, é uma competição que fica para trás para nós, mas temos ainda muito trabalho, muita coisa pela frente, quer de campeonato, quer de Copa do Brasil, e, portanto, todos nós sabemos que estes momentos fazem parte daquilo que é uma temporada e uma longa temporada como nós temos aqui no Brasil. Arthur, aqui na frente, Pansieri, Itatiaia, eu só queria que você retomasse essa parte do primeiro tempo, o quanto pesa numa partida dessa grandiosidade, o fato do Cruzeiro ter feito esse primeiro tempo que não é o que a gente conhece, o que a gente vê, o quanto isso pesa numa classificação dessa que não aconteceu para o Cruzeiro. Obrigado, boa noite. Voltar à primeira metade é dizer e tentar, de uma vez por todas, explicar ou tentar explicar aquilo que, quando nós temos uma equipa que acaba por ter distâncias longas e entre os seus setores e os seus jogadores, acabamos por ficar mais vulneráveis porque permitimos espaços. Espaços que uma equipa como o Flamengo sabe aproveitar porque tem qualidade individual muito grande para o fazer e acaba por criar alguma frustração em quem está sem bola. Ou seja, passamos muito tempo da primeira metade sem bola, a tentar recuperá-la, e que quando a recuperávamos, talvez até pelo desgaste também, acabámos por não tomar as melhores decisões e fomos precipitados. Mas é o que eu digo, são 90 minutos em que muito difícil de corrigir no momento imediato, ou seja, é em momento real, porque é difícil dentro daquilo que é o próprio ambiente, mas procuramos corrigimos e damos uma segunda parte melhor, mais próxima e real daquilo que é o valor deste Cruzeiro. Obviamente que temos que ter e poder ter 90 minutos mais consistentes para que, de facto, possamos estar mais próximo do resultado que queremos, e o resultado que queremos é sempre e em qualquer competição ou partida ganhar. Então, né, nesse primeiro bloco, vai ser dividido em 2. Né? O Arthur Jorge fala que realmente, né, concorda que o Cruzeiro jogou mal o primeiro tempo, que o Cruzeiro não foi o Cruzeiro que ele está acostumado, e que faltou postura, e que o detalhe, ele fala bem claro que havia distância. Poxa, você percebeu isso nos primeiros 20 minutos? Ele teve a parada técnica para consertar isso, né? O time voltou do mesmo jeito na parada técnica. Ou seja, os jogadores, a parada técnica foi só para beber água. Eles não conversaram, pelo que a gente vai entender, eles não comentaram. E perguntou para eles sobre a motivação de viver os grandes jogos. Gente, todo jogo é um grande jogo. Você não tem que escolher jogo, não. Ah, vou jogar com o Guarani de Divinópolis. É um grande jogo, tem que jogar com vontade de vencer. Ah, vou jogar com o Bayern de Munique, vou jogar com vontade de vencer, né? Então, essa que é a motivação, é sempre buscar a vitória. Agora, o grande problema aí do time foi erro de escalação, né? Ele escalou errado. Ah, velho Raposo, quem que ele escalou errado? Ele escalou errado, ele tinha que ter entrado com o Fagner. Ele tinha que ter entrado com o Fagner, correto? Mas e o resto? Na parada técnica ele percebeu que estava errado. No final do primeiro tempo já tinha que ter feito 3 substituições. 3.
Ele tinha que ter tirado o Caio Jorge, que estava mal, ele tinha que ter tirado o Wesley, que estava mal, e tinha que ter tirado o Willian, que estava mal. Ele tinha que já ter entrado com os 3 jogadores alterados. Era isso que ele tinha que ter feito, né? Demorou muito para mexer, né? O time até se encontrou no segundo tempo, mas ainda mostrava as falhas. E outro também que eu tiraria desse time, tá? Fabrício Bruno. Eu entraria com o João Marcelo no segundo tempo. Não estava bem no jogo, ok? Agora vamos continuar assistindo aí a entrevista. Arthur, aqui. Boa noite, Dani Paiva do GE. Arthur, quanto coloca no seu time ou afeta no desempenho de alguma forma em um jogo desta magnitude ter jogadores tão jovens, principalmente em setores decisivos, como no gol e no ataque, que você tem um trio de ataque jovem, né, na média de idade de 20 a 24 anos. Quanto que afeta no desempenho em um jogo grande e pesado como esse, de oitavas de final de Libertadores contra um time como o Flamengo? Obrigada. Não pode afetar nada, tem que ser visto sobre aquilo que é a oportunidade de tão jovens jogadores terem a oportunidade de competir numa competição destas, num ambiente destes, numa decisão como esta de Copa Libertadores. Portanto, têm que poder desfrutar e aproveitar para poderem crescer, evoluir e aquilo que já lhe disse, em qualquer momento, seja de vitória ou não, nunca me refugiarei sobre aquilo que é a idade ou a experiência ou inexperiência dos jogadores. Mister, boa noite. Arthur Mesquita, Rádio 98 FM. O quanto que essa eliminação impacta para o projeto do Cruzeiro nessa temporada? E, querendo ou não, o torcedor já está pensando em mais uma eliminatória de Copa do Brasil, um clássico contra o rival. Isso dá um peso a mais para esse jogo? Você acha que esse elenco precisa dar uma resposta para o torcedor nesse jogo específico, nessa eliminatória? Não, olha, desde que eu cheguei em abril, nós temos vivido com um peso enormíssimo. Não sei se tem alguma noção do que é sair da 20ª posição, onde uma equipa não ganha jogo nenhum e traz, de facto, isso sim, um peso que é em cima daquilo que é uma continuidade de maus resultados. Nós hoje tivemos aqui um resultado que é mau porque nos traduz numa eliminação, numa eliminatória que nós queríamos e sabíamos que era bastante dividida, mas que queríamos continuar em prova, e não pode impactar em nada, porque de outra forma não podíamos estar a competir, porque sabemos que temos cada uma destas competições com contextos e exigências maiores. Esta de Copa Libertadores, a próxima também de Copa do Brasil, mas dizer que uma equipa que tem sabido viver e ultrapassar sequencialmente, desde abril até o dia de hoje, aquilo que foi e estar no fundo do poço para hoje estar a lutar por uma vaga direta na Libertadores da próxima temporada, demonstra muito daquilo que é o caráter e a personalidade da equipa. Arthur, boa noite. Pedro, da Rede Minas e da Rádio Inconfidência. Você até falou dessa questão que desde o início do seu trabalho a equipe esteve em momentos difíceis, o Cruzeiro teve uma sequência muito puxada e o próximo jogo agora é justamente contra esse mesmo Flamengo para manter o ritmo no Brasileiro. Como é que fica justamente essa questão do calendário? Ainda é um calendário puxado e dentro até mesmo das perguntas dos colegas, também a necessidade de levantar a cabeça, de seguir o campeonato, mas justamente agora é o mesmo adversário de hoje. Não temos outro caminho. Nós sabíamos que este que era a nossa realidade quando o sorteio ditou o Flamengo na Copa Libertadores. Não temos outro caminho que não seja olhar para a frente e podermos, como diz, levantar a cabeça para podermos dar continuidade ao trabalho que temos vindo a fazer. Portanto, não há, como hoje não tínhamos uma outra opção que não fosse poder ganhar para continuar. Hoje não deu para nós, não fomos capazes. Temos que continuar a acreditar naquilo que temos vindo a fazer e tem sido muito, muito bom o que temos vindo a fazer para podermos tentar vencer o próximo jogo do campeonato, tentar vencer o próximo jogo da Copa, numa sequência de jogos, todos eles difíceis, de proximidade e entre eles, e onde nós não podemos, de forma alguma, ter grande margem de erro, porque não nos é permitido, sob pena de não continuarmos esta curva ascendente que temos tido
desde abril para cá. Arthur, aqui. Desculpa. Foi a primeira eliminação com você de uma competição importante e boa parte desse grupo já vem colecionando alguns insucessos em 2024, em 2025. Vai ser um grande desafio para você tornar esses jogadores decisivos em momentos fundamentais, em competições grandes que representam a história do Cruzeiro? A nossa vida é feita de grandes desafios e podemos medir esses desafios da forma que quisermos. Eu tenho procurado, juntamente com os meus jogadores, superar muitos dos que tivemos até aqui. Teremos pela frente a capacidade de também saber superar esta eliminação para olharmos para aquilo que resta de temporada da melhor forma, estarmos preparados e capazes de dar resposta no Campeonato e na Copa do Brasil. Obrigado. Nessa parte final, né, ele fala sobre o entrevistado pergunta, o entrevistador, sobre a idade dos jogadores pesou. Ele falou, não, que experiência. Na verdade, quem jogou mal foram os veteranos. Foram os veteranos que jogaram mal, né? Se você pegar quem jogou mal, o Otávio, vamos pegar no meio de campo ali. Quem jogou mal? Os veteranos. O meio de campo era todo veterano. Romero, Gerson e Matheus Pereira. Eles não jogaram bem. Não adianta falar que jogaram bem, que não jogaram. Entenderam? Não jogaram. Mas você pega os jovens jogaram bem. Os jovens lutaram, Arroio jogou bem, todos jogaram bem. Os veteranos que não regularam, Fabrício Bruno, esses não regularam, né? Agora, perguntaram também sobre o clássico agora, como é que fica? Olha, fica de crista baixa para o clássico, fica de crista baixíssima. E vou falar uma coisa para vocês aqui, se não ganhar o jogo de sábado no Brasileiro, ele vai perder o ritmo das vitórias. O Cruzeiro precisa dar uma resposta sábado para que o time volte a trilhar o caminho das vitórias. Porque se tomar outra ataca sábado, o time vai cair, o emocional do time vai lá embaixo, né? Vai lá embaixo. Só que é clássico, né? Por que o clássico a gente não pode levar isso em consideração? Porque o clássico a gente sabe que são ânimos diferentes, então tudo pode acontecer, né? Pode jogar bem os dois jogos e perder, como pode jogar mal os dois jogos e ganhar. Clássico acontece de tudo, então eu não vejo por aí não, tá? Agora, preparar para o futuro. Agora, que jogadores de nível interferem, né? Interfere. O que faltou para esse time, foi experiência. Experiência. Ah, mas por que você está falando isso? Porque faltou experiência, faltou malícia. Quando eu falei que era para colocar o Lúcio desde o início, eu falei isso nas minhas lives anteriores. Era exatamente por causa da experiência dele, convívio com Libertadores, com o prêmio de Libertadores, convívio na competição sul-americana. A experiência dele seria útil demais. Colocou o cara faltando 10 minutos. O que vai adiantar? Até o cara engrenar na partida, não dá tempo de nada. Então é isso aí que aconteceu. Pronto. E eu vou falar uma coisa também. Você vê, o técnico tem que ter visão de águia. Ele tem que ter culhão. Se ele viu que o time está mal, ele troca. Ele tem esse artifício de trocar. Jogador vai ficar com raiva. Dane-se. Vou repetir palavras aqui do Jairci Carvalho. Jairci Carvalho é muito bravo. Por sinal é flamenguista. Cruzeirense também. Sabe o quê? Mas ele tem razão numa coisa. Enquanto o Arthur Jorge foi assim com o Léo Jardim aprendeu. Enquanto o Arthur Jorge não aprender que o esteio do Cruzeiro é Romero e Lucas Silva, ele vai tomar para a cabeça. Ele vai tomar para a cabeça. Pode jogar bem, mas na hora de decidir não ganha, porque falta experiência. Né? Jogadores vencedores. Matheus Pereira é grande craque? Mas só jogou em time pequeno. Agora que ele joga num time grande. Então, eu acredito que à medida que o tempo vai passando, vai pegando mais experiência, vai ficando melhor ainda. Né? Melhor ainda. É isso que acontece com ele. Ele ainda não... Agora que está sentindo o que é jogar num time grande. Ele jogava no Brighton, no Albion. Ele jogava no Albion. Né? Depois foi para um time árabe. Então, assim, agora ele joga um time grande. Então, ele é jovem ainda, ele vai
pegando essa cancha. Ano que vem ele vai estar melhor ainda, mais encorpado. Quando eu falo melhor ainda, não é no futebol não, o cara sabe jogar aquilo e aquilo pro resto da vida. Inteligência, experiência, né? Malandragem, ele vai pegando, vai começar a sentir, pulsar a torcida no corpo dele. Identificação, o nome disso. Vai ter, né? Ele vai ter. Então por isso que tem que mantê-lo, que é um grande jogador. Mas faltou coragem para mexer no time, né? É inconcebível o Fagner fora do jogo. Os 2 gols saíram do lado direito. Os 2 gols. Né? Coisa que a gente avisou, cansou de avisar, né? Agora a Inês é morta. A Inês é morta. Você vê que o treco, a cara dele de derrotado na entrevista. Falando baixo, crista baixo, que não é o normal dele. Retrato de um cara que foi derrotado, né? Uma pena isso. Levantar a cabeça, né? Tudo passa pelo jogo de sábado. Se perder o jogo, pode cair no ostracismo de derrotas. Mas se ganhar, volta ao normal, porque o time realmente é bom. Falta experiência. Falta experiência mesmo, né? Ó, a gente critica o vizinho, o vizinho está contratando jogadores experientes. Ele não é bobo, ele sabe que lá na frente vai fazer diferença, né? Então, é o mesmo caso do Cássio. Quando o Cássio tiver 100%, tem que voltar o Cássio. Ah, mas o Otávio é revelação. É revelação. Mas tem que fazer com o Otávio igual fez com o Rafael. O titular volta e ele fica lá. Precisou dele, ele joga, né? Mas é um grande jogador, não falhou em nada, tá? Foi perfeito. Perfeito. Mas a experiência conta muito numa decisão como essa. Conta muito. Mas o Cássio ontem não está preparado ainda não. Era só para uns pênaltis se houvesse. Não adianta lamentar, né? O Cruzeiro foi uma caricatura no primeiro tempo. Ele não entrou em campo. O Cruzeiro só entrou os uniformes dentro de campo. Os jogadores ficaram no vestiário. Assim não dá, né? Tem que entrar o uniforme junto com os jogadores, né? E tem que fazer valer a mística de que aqui é Cruzeiro. Nós somos Cruzeiro, somos loucos. Tem que jogar ferozmente. Grande abraço, daqui a pouco tem outro vídeo.